Olá, gente. Eu sou Fabiano, da turma do Profimate, agora de 2018 e 2019, e estamos aqui para resolver uma questão da lista de análise, ou seja, de fundamentos de cálculo. No caso, vai ser a questão 2 da lista 8. Aí temos o enunciado da questão aqui, onde qual vai ser o nosso objetivo? É provar que a integral de f de x dx vai ser igual ao limite inferior, da soma inferior, quando k tendeu ao infinito, que vai ser igual ao limite da soma superior quando k também tendeu ao infinito. Então, partindo para a resolução. Aí, começando o seguinte, sem perda de generalidade, vamos supor que f de x seja não decrescente. E tem o seguinte, seja pk uma partição equispaçada de AB tal que pk vai de A até B. Ou seja, A igual a x0 e B vai ser igual ao último termo, lá, o xk. Nesse caso, temos um mínimo, que no caso vai ser a função de xi menos 1, que nós vamos chamar posteriormente aqui de mzinho i. E vamos ter um máximo, que vai ser a função aqui de xi, que no caso a gente vai chamar de mzão i. Então as somas superiores e inferiores são, eu tenho aqui a soma superior, onde eu tenho o somatório de f de xi vezes uma diferença, que diferença é de xi menos 1, e tem a soma inferior, que vai ser o somatório da função de f de xi menos 1 vezes a diferença, que vai ser xi menos 1. Quando eu tenho essa diferença do somatório da soma superior menos a soma inferior, aí eu coloquei aqui o somatório superior menos o somatório inferior. Aí tem o seguinte, ó, temos aqui a diferença xi menos 1, e aqui eu também tenho xi menos 1, que são idênticas. E aí o que eu fiz? Como são idênticas, eu juntei elas numa só, e o que aconteceu? O xi eu substituí aqui pelo mzão i, e o x, a função aqui de xi menos 1, o que eu fiz? Troquei pelo mzinho i. E aí eu coloquei o máximo aqui menos o mínimo vezes essa diferença. Só que, para não ficar colocando essa diferença, o que eu já coloquei aqui? Que essa diferença vai ser igual ao quê? O nosso delta. Então, tem o seguinte, como é que ficou? A soma superior menos a soma inferior vai ser igual ao somatório do máximo menos o mínimo vezes o delta. Assim, essa soma é uma soma telescópica, ficando que a soma superior menos a soma inferior é igual ao delta menos, que multiplica o último termo, que é o nosso f de b, menos o primeiro termo, que é o f de a. Dado que um epsilon maior do que zero, basta escolher k partições tal que delta seja menor do que... Aí o que nós vamos escolher? Um epsilon convenientemente escolhido, tal que esse epsilon dividido por fb menos fa ou seja, o delta seja menor do que essa diferença, essa divisão. Assim temos o seguinte, que a soma superior menos a soma inferior vai ser igual ao delta vezes o fb menos fa. Só que esse aqui vai ser menor do que o epsilon. Como assim? Eu tenho essa divisão do epsilon sobre fb menos fa vezes o quê? Vezes esse fb menos fa. Quando eu corto aqui, vai ficar o quê? Justamente o nosso epsilon. Assim, pela desigualdade integral, temos o seguinte, que o SK, a soma inferior, vai ser menor ou igual do que a integral de f de x dx e menor ou igual do que a soma superior. E aí eu tenho o seguinte, como eu vou ter k partições, quando esse k tender para o infinito, eu vou ter o seguinte, que SK da soma inferior vai ser menor ou igual do que o limite desse, quando tendeu ao infinito, vai ser menor ou igual do que a integral de f de x dx e vai ser menor ou igual do que a integral do limite da soma superior, também quando tendeu ao infinito. Aí, fazendo isso pelo teorema do sanduíche, fazendo essa comparação, provamos assim o que queríamos na questão, que a integral de f de x dx vai ser igual ao limite da soma
inferior quando k tende ao infinito, que vai ser igual ao limite da soma superior quando k tende ao infinito. Ok, obrigado.